Bom dia a todos, a todas. É com imenso prazer que a gente recebe hoje um querido colega, um amigo, longa data, o Sidney Garamboni. Eu vou até pedir para ele mesmo, obviamente, se apresentar. Fica até difícil, né? Porque ele é um craque da comunicação. Joga em várias frentes, todas elas com muito gabarito, com muita competência. E uma dessas últimas frentes, o que motivou a vinda dele aqui à PUC, foi a direção, né, junto com o Gustavo Ramos, desse documentário recém-lançado sobre o Galvão Bueno, né, dividido em 5 partes, em 5 episódios, cuja receptividade, até onde se sabe, está muito boa. Né? Então ele vem aqui a PUC compartilhar gentilmente essa experiência, né, que se soma, como eu disse, a vasta trajetória profissional, que inclui grandes redações, inclui coordenações de eventos esportivos, de programas esportivos. Ele é também, por exemplo, o editor-chefe do Bem Amigos, foi editor do Esporte Espetacular e por aí vai. Então, em nome do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, agradeço muito a gentileza de vir aqui compartilhar um pouco dessa experiência, em particular as dores e delícias de produzir esse documentário sobre o Galvão Bueno. E agradeço vocês também que estão aqui prestigiando esse papo. Caramba. Só vou pedir para depois, na hora de perguntar, falar sempre no microfone, porque a gente, como vocês devem saber, isso vai estar sendo gravado e depois vai ficar disponível no canal do Departamento de Comunicação no YouTube. Bom dia a todos. Então, eu sempre que estava aí, né, sentado, quando vinha uma palestra e tal, eu sempre tinha vontade de falar assim, beleza, mano, por que esse cara está aí falando, né? E aí, eu sei que às vezes os palestrantes esqueciam de dizer o que eles estavam lá falando. Então, como o Caralta falou, vou só falar rapidinho do meu trajeto, né? Sou jornalista formado, como vocês serão. Fiz o FRJ, ECO, fiz mestrado aqui na PUC. E aí trabalhei primeiro em jornal impresso, né? O Dia, JB, o Globo, revista Isto É, e jamais pensei que fosse parar em televisão. A televisão é uma coisa muito distante. Mas a vida traz essas surpresas. Eu fui parar na TV Globo em 99 e fiquei lá até hoje, onde fui chefe de reportagem e depois assumi alguns programas. Né? Então já fui editor-chefe do Globo Esporte, Esporte Espetacular, e hoje eu sou editor-chefe do Boleiragem, toda segunda-feira às 10 da noite no Sport TV, que substitui o Bem Amigos, do Segue o Jogo, que é aquele programa que vem depois do jogo de quarta-feira, com o Pedro Gutierrez e o Paulo Nunes. A gente também está com um projeto agora de humor, chamado Fica Triste Não, que tem o Marcelo Adnet e o Magno Navarro, que é uma ideia de fazer umas sketches que brinquem com o mundo do esporte, né? Para se ficar espalhado dentro dos programas. E teve esse projeto paralelo, que foi dirigir um documentário junto com o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes teve um compromisso, ele até mandou uma mensagem, eu vou colocar depois para vocês. Mas depois, na própria mensagem, ele se coloca à disposição para vir outra vez, porque, assim, eu dirigi esse documentário com ele, mas o Gustavo Gomes, ele é do esporte, é o braço do esporte no Globoplay. Então, por exemplo, outros documentários que fizeram muito sucesso, Castor, Elza e Mané, Acesso Total Botafogo, Acesso Total Corinthians, e o que vem por aí, que aí depois ele vai dizer qual que vem, também teve a gerência dele, então é uma coisa bacana. E aí, para conversar aqui com vocês, eu acho que, porque, por exemplo, quando eu fiz faculdade, a gente aprendeu muita coisa, mas, por exemplo, a gente aprendeu muito pouco de como fazer um documentário, né? A gente aprendia a questão do jornalismo esportivo, reportagem, escrever, editar, gravar e tal, mas o que o documentário tem de diferente? Porque é muito diferente. Para mim foi os dores e delícias, assim, foi um aprendizado, né? Teve muita delícia, mas muita dor, porque é muito diferente fazer um documentário.
Então, eu vou botar primeiro, para já ilustrar, assim, um que a gente chama de teaser, né? De 1 minuto e meio, que é a chamada do documentário. Aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o documentário e eu passo um trecho que, sem ser cabotino, estão elogiando, que é a abertura do documentário, os primeiros 6 minutos, que é uma outra técnica que você tem que fazer em documentário. Você tem que pegar o cara pela goela. Quem faz é o departamento duplo play, né, especializado nisso. E aí... Agora aqui. Eles fizeram 3 versões, 30 segundos, 1 minuto e 1 minuto e meio. Eu gosto da versão de 1 minuto e meio, que aí eles conseguem colocar pelo menos o nome de quem dirigiu ali. Nessa superestrutura, você fica... Isso, aliás, é uma coisa engraçada, né? Você fazer um documentário sobre o Galvão, você tem que saber que eles vão querer entrevistar o Galvão, não os diretores do documentário. E eu tenho uma sutileza ali que eu estava falando para ela, que é um documentário sobre o Galvão Bueno, e não do Galvão Bueno. O Galvão Bueno não dirigiu o documentário. O Galvão Bueno, ele é o objeto do documentário, que foi o nosso maior desafio. Porque aquelas reportagens homenageando o Galvão, todo mundo já fez. Ou ele sentadinho, que saudade daquela época, isso aqui e tal. Isso todo mundo já fez. Agora, como é que você faz para mostrar o personagem, né? Como é que ele chegou até aí? Como é que o cara chegou a ser o número 1? Por que ele chegou a ser o número 1? O que aconteceu lá atrás, né, para ele chegar a esse posto? E aí tem aquela velha história, que é um bordão clássico, né? Uma expressão clássica que é assim, chapa branca, né? É tentar fazer um produto que não fosse chapa branca, né? Que realmente fosse um tributo a ele, mas trabalhando exatamente como a gente viu no teaser, né? Por que ele fala esses palavrões, né? Ele fala, é certo, é errado? A gente vai mostrar. A pessoa em casa que decide. No caso dos palavrões, você tem, em tese, 2 leituras imediatas. Uma é, caraca, como assim? O cara falou palavrão e tal. E a outro caminho é, poxa, o cara está prestes a entrar no ar para falar para 100 milhões de pessoas. O cara está nervoso, né? Está tenso. Ele precisa, talvez, de uma adrenalina para poder entender melhor. Então, a gente não tira conclusões, a gente mostra. E aí, em casa, as pessoas decidem. Então, eu dei uma decupada aqui. O que é diferente, né, no documentário de uma reportagem, uma grande reportagem, de um programa e tal. Primeiro que assim, o documentário tem que ter um roteiro muito detalhado, muito, completamente diferente de uma reportagem, que às vezes a reportagem, você não sai, por exemplo, da redação com o roteiro pronto, né? Você vai fazer uma reportagem sobre alguma coisa em algum lugar, então lá as coisas vão se mostrar a você. Agora, no roteiro, no documentário, não. Você tem um assunto que você estudou pra caramba, você pesquisou muito, só que agora o desafio é como é que eu vou mostrar isso para as pessoas. Então, o roteiro detalhado, ele tem que tecer um fio imaginário, né, entre todos os personagens do documentário. Então, é difícil, mas é fascinante, em que, por exemplo, como é que você chama? Gustavo, e você? Felipe. Então, assim, tem um documentário sobre alunos da PUC e tal, né? E aí a gente entrevista o Gustavo, separado. A gente vai entrevistar o Felipe. Só que a gente já tem uma pesquisa e tal. A gente chega pro Gustavo e fala, pô, Gustavo, aí como é que é esse aluno da PUC e tal, lá. Aí fala assim, Gustavo, você, por exemplo, viria pra PUC com um casaco azul? Aí, de repente, o Gustavo fala, não, cara, na boa, eu acho ridículo casaco azul, né? Eu só gosto de casaco preto e tal, e acho que, sei lá, quem usa casaco azul é brego. Beleza. Aí a gente vai entrevistar o Felipe. Pô, Felipe, então, a gente repara que você vem muito de casaco azul.
Pô, não, casaco azul pra mim é assim, pô, é a minha personalidade e tal. Ah, então você gravou meia hora aqui, meia hora aqui. Na hora do roteiro da montagem, pô, na hora. Pô, quem usa casaco azul é brega. Tchum. Pô, desde pequeno eu uso casaco azul. Pum. Eu jamais usaria casaco azul. Pum. Aí você já criou ali um conflito, entendeu? Em que você meio que roteirizou, né? Aí que tá. Mas então você está induzindo? Não. Você está, a partir do momento das coisas que você tem. Então, quando você entrevista num documentário, você tem que estar com a cabeça pensando em todos os outros entrevistados. Entendeu? Por exemplo, eu entrevistei o Kaká, jogador, ex-jogador. Então, vamos lá, o Kaká, blá, 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 blá. E a gente sabia que tinha uma parte muito grande do documentário que fala sobre os queridinhos do Galvão. O que seriam os queridinhos do Galvão? Seriam atletas em que ele teve uma afinidade maior. Ronaldo Fenômeno, o próprio Ayrton Senna, o Guga, tenista, e o Kaká, por exemplo. Aí todo mundo diz que em 2002, na Copa do Japão-Coreia, o Galvão teria pedido para a convocação do Kaká, né? E aí, que é inclusive aquele trecho que eu falo, não sou empresário, não sou pai de jogador e tal, papá. E aí o Kaká, a gente perguntou isso pro Kaká. Ô Kaká, e você lembra daquela época? Não, eu acho que ele foi importante mesmo, para a convocação. Claro que eu estava jogando bem, mas ele foi importante e tal. Aí a gente fala, pô, mas dizem que ele tem uns queridinhos, assim, né? Você se sente um queridinho? Ele, pode ser, pode ser. Acho que sim. Só que pode ser, eu acho que sim. No documentário é nada. Aí você tem que parar e falar assim, Kaká, você pode refazer essa frase e falar assim, eu me sinto queridinho do Galvão. Entendeu? Aí é uma questão de estrutura narrativa. Ele, não, tranquilo. Ele fala, quer saber? Eu me sinto queridinho do Galvão. Falo, beleza, pum. Então na parte do queridinho você já tem uma frase principal. Então isso dá um trabalho terrível, porque você bola, depois quando a gente vira aquela abertura que eu falei de 6 minutos, eu queria que vocês vissem imaginando o roteiro. Eu até não sei nem se eu quer dizer, eu até tenho no computador aqui o roteiro em si. Acho. Mas eu teria que. Não sei se eu consigo entrar aqui, vamos ver. Que é tipo assim, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5. Você faz o roteiro, só que você começa a gravar. Eu e ele, os dois. Direção, roteiro, eu e o Gustavo. Então, você faz o roteiro, só que você começa a gravar. Aí você bolou a história do casaco preto, casaco azul e tal. Aí eu vou entrevistar o Felipe, ele fala, não uso casaco azul, não. Foi pro brejo a ideia. Então tem que versão 2. Então não tem casaco azul. Aí versão 3, versão 4. Aí faz a coisa. Aí você olha na tela, puta, tá como a gente fala, tá com barriga, né? Tá chato, tem que ter ritmo. Aí você vai, corta, aí você uma dor, né? Às vezes você tem aquela ideia que você acha incrível, genial, maravilhosa e cai a ideia. Então assim, e normalmente, nesse caso, os diretores foram os roteiristas, mas normalmente o roteirista é separado, o cara é separado do diretor. Captação ímpar. Captação ímpar é o seguinte, não é uma captação de imagens igual a uma reportagem. Não é. O equipamento que você usa é outro, né? A iluminação é outra, o enquadramento é outro, porque tem que ter uma cara mais cinematográfica, né? Então você está entre o jornalismo e o cinema. Então você tem que ter um cuidado estético maior. E existem algumas regras, mas que podem ser quebradas. A maioria dos documentários usa aquela famosa técnica de você não olhar para a câmera, né? Então e muitas vezes você tem que avisar, como você chama? Paula. Eu vou entrevistar a Paula. Então eu coloquei aqui, né, mais de uma câmera, se possível, aí enquadramentos diferentes, o diretor de fotografia, que é o nome moderno para câmera, o cinegrafista, que é o Rafael Carneiro, fez praticamente tudo, 95%, era brilhante. Então, assim, ele botava uma câmera aqui, outra aqui, ele ia lá atrás, porque tinha um fio ali que estava chamando a atenção. Aí tinha um vaso de flor, mexia um pouco assim. Algumas locações foram em quartos de hotel.
Então você tinha que arrumar, fazer de uma forma que parecesse mais uma casa do que um quarto de hotel. Isso é uma direção de arte. Exato. Exatamente. Então, e aí chega para Paulo e fala, ó, que todas foram mais ou menos, tem até a lista depois, 60 entrevistados. Então sempre falava assim, olha, vamos começar com 3 coisas. Não tem censura, fala o que quiser, porque teve gente que foi ouvida que não gosta do Galvão. Então, assim, ó, pode falar o que você quiser. 2, pode falar palavrão. Era engraçado, porque de 80%, uns falavam assim, não, você me conhece, sabe, não vai sair palavrão nenhum. São pessoas que não falam palavrão. E a maioria fala, ainda bem, aí vai sair palavrão mesmo. Né? A Hortência, jogador de basquete, saiu palavrão pra caramba. E o terceiro não olha para mim. E que parece simples, mas não é. Desculpa, não olha para mim não olha para a câmera. Porque muitas vezes se a pessoa é de TV, ou está acostumada, ou então os próprios atletas que já foram treinados para isso, a tendência do cara é estar aqui e olha para a câmera. Porque dizem que o olhar para a câmera quebra um pouco a mágica, né? Dá a impressão que é mais posado, né? O próprio Galvão foi um terror, porque a gente gravava coisas, algumas escondido, né? Tipo assim, ele sabia, mas esquecia, né? Que estava gravando, e outras mais assim, agora você vai entrar aqui no estádio das Olimpíadas. Ele ia, não resistia, virava e catava a câmera. Porque imagina, 40 anos, quase 50 anos fazendo isso, aí falava assim, não olha para a câmera, não olha para a câmera. Às vezes ele queria falar, poxa, aqui, que saudade desse estádio. Não é uma reportagem. Não é uma reportagem. Isso foi muito difícil. E é normal. Ele também nunca fez um documentário. Ele nunca foi objeto do documentário. Né? Arquivos surpreendentes. Se vocês tiverem a oportunidade de ver até o 5º episódio, tem coisas ali que um monte de gente que... Como você chama? Joana. A Joana me perguntou ali, como é que foi fazer um documentário sobre alguém que muita gente considera da família? Né? Porque o cara que está narrando há quase 50 anos, normalmente a seleção brasileira, na época a Fórmula 1, então o cara aquela voz está ali, sempre na tua casa. É quase um membro da família. Então como é que faz para você... Sabe como você vai numa festa de Natal e aí chega alguém e fala assim, olha só, vocês conhecem essa foto aqui? Não, mas não lembro dessa foto. Então, o arquivo surpreendente é isso, é buscar coisas que as pessoas não lembrem. E aí, claro, hoje em dia, com YouTube, Google, Companhia Limitada, você consegue tentar achar, porque nem tudo vai estar nos arquivos da Globo, né? Tem coisas assim soltas no mundo. Só que como é que acha, né? Você não vai botar assim, arquivos surpreendentes do Galvão. Não, né? Você tem que começar a pensar. Então você, por exemplo, que a gente achou uma coisa que eu achei uma bobagem, assim, o Galvão sempre falava assim, porque minha primeira viagem internacional foi um torneio Ramon de Carranza, na Espanha, que tinha o Santos, o Palmeiras, o Barcelona e o Espanhol, da Catalunha. E aí eu era comentarista, não sei o quê, e adora contar. Beleza, aí você guarda aquilo. Eu sempre ouvia aquilo, jantar do bem amigo, falava, beleza. Aí documentário, tem aquele negócio que ele falou, primeira viagem internacional, você começa a buscar Ramon de Carranza 74, aí você já acha as informações que existia um Ramon de Carranza 74. Existiu e era com Santos, Palmeiras e tal. E que, como o Galvão falava, o grande chamariz desse torneio era o seguinte: Pelé, que tinha sido o grande destaque da Copa de 70, ia enfrentar o Cruyff, que era o maior jogador da Holanda e que jogava no Barcelona, que foi vice-campeão mundial em 74. Seria o confronto que não houve, porque o Pelé não foi à Copa de 74, então não teve o confronto dos dois melhores. Só que o Santos perde para o Espanhol e o Barcelona perde para o Palmeiras. Então, o jogo que ia ser pelo título virou de terceiro e quarto lugar. Pelo menos isso, né?
E aí, na minha cabeça, pô, tinha sido um super jogão e tal. Aí você vai pesquisar, foi 4-1 Barcelona. E o Pelé foi fazer um gol de pênalti no fim do jogo. Beleza, aí você tá buscando. Aí, de repente, você busca e tá lá, imagens. Aí você rola, que tem isso, né? Tem esse... Vocês sabem bem, tem algoritmo, então muitas vezes a gente pesquisa, a gente para na primeira, né? Tem que rolar, que às vezes você tem que enganar o algoritmo. Aí a gente achou um cartaz do torneio. E no cartaz tinha, pô, Pelé, Cruyff. Eu falei, opa, beleza, então já tem uma coisa bacana aí. Aí pesquisa mais. Pô, aí, eu até fiquei feliz, foi eu que achei isso. Eu achei a narração do jogo, um trecho da narração do jogo, que era da Rádio Gazeta. E na narração do jogo tem o Oswaldo Maciel, que era o narrador, que narra o gol do Pelé de pênalti e fala: lá vai Pelé. Foi até engraçado, porque ele fala: pênalti para o Santos e tal. Eu falei: pô, legal, pênalti para o Santos e tal. Lá vai Pelé, gol! Eu falei: gol do Pelé. Barcelona 4, Santos 1. Eu falei: pô. E aí fala: Galvão Bueno. Aí entra o Galvão, né, uma voz dele em 74. Realmente, não sei o que, o do Pelé e tal, com a comparadinha e tudo, que era uma característica do Pelé, bater o pênalti comparadinha e tal. Cara, maravilha. Aí vocês falam: pô, legal, né? Só copiar, colar. Não. Você tem que ir atrás da autorização da Rádio Gazeta para poder usar. Legal? Não. Muitas vezes a Rádio Gazeta vai falar assim: tem que pagar. E aí, um documentário tem um orçamento. E orçamentos têm teto. Né? Então você tem que fazer essa jogada também. O que é mais legal? E infelizmente, aquela coisa do... Por exemplo, comprar um... Alguém aqui mora em Bangu? Zona Oeste? Então, um pão em Bangu, sanduíche uma média, é diferente do Leblon, né? E mais, aquela coisa assim, o cara que vai consertar o cano do apartamento do Leblon já entra assim, pô, mas é o mesmo, né, e tal. Então, por incrível que pareça, quando você chega e fala assim, pô, a gente está fazendo um documentário do Galvão pro grupo, aí já, 1 minuto, 10 mil reais. Pô, então, às vezes, você tem que também negociar isso, porque você tem uma verba, ok, e tal, a Globo não é pobre, mas a Globo não, também, o dinheiro acaba, né? Não tem como, existem ferramentas que vão falar, não, tá maluco e tal. Recontar histórias conhecidas ou desconhecidas. Muitas vezes, a gente acha que conhece a história e outras vezes a gente esquece. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são verdadeiras assim, bíblias do esporte e tal. E aí a gente achou uma imagem que era o Galvão anunciando a aposentadoria do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro campeão brasileiro de Fórmula 1. E o cara não lembrava que o Galvão tinha acompanhado a carreira do Emerson, entendeu? Então, assim, você tem que começar a não ter vergonha, porque a gente sempre acha que, e é uma coisa clássica, talvez você já tenha aprendido isso em aula de redação, que eu me lembro muito de aprender isso, que era o seguinte, não parta do pressuposto que o leitor sabe tudo. Isso aí todo mundo sabe. Não sabe. Vocês chegam em casa, vão falar, pô, tá sabendo que o Botafogo perdeu ontem? Metade fala, não sabia nem que tinha jogado. E a gente acha que pô, o mundo inteiro tá sabendo que o Botafogo perdeu ontem. Então, você tem que, na hora que você escrever, você tem que explicar tudo. O timing também, né? Porque o documentário ele tem que ter um ritmo, mas ao mesmo tempo o documentário você tem uma hora lá que você tem que fruir. Você que realmente tem que estar vendo, de repente tem uma bela de uma declaração que você deixa, entendeu? Você deixa ali, porque é a hora que você fala, caraca, pô, eu tô aqui ouvindo esse cara, conversando e tal. Ou uma imagem que você deixa mais tempo, porque a pessoa na reportagem não teve tempo, porque a reportagem é mais curtinha. Personagens escolhidos a dedo, orçamento. Cada saída dessa, para gravar uma entrevista, custa. Então, a produtora, que foi a Vanessa Santilli, ela tinha que fazer uma engenharia às vezes. Ela falava assim, olha, eu marquei. Teve dia que eu fui para São Paulo para entrevistar 3 pessoas. Então, olha só, 9 da manhã, chega no dia anterior, dorme, acorda 9 da manhã, vamos para não sei o quê, meio-dia vamos para Alphaville, 4 da tarde, não sei o quê. E com a equipe toda, então, por quê?
porque está pagando uma saída só, né? Então, então os personagens têm que ser escolhidos a dedo, primeiro para você não gravar e não entrar. E teve gente que gravou e não entrou. Por quê? Porque a gente achou que ia render e não rendeu, né? A gente tinha uma história do Edmilson, pentacampeão mundial, super legal, mas não rendeu. Porque a mulher dele, no primeiro jogo da Copa, ele não foi bem, e o Galvão deu uma cornetada. Aí a mulher dele postou pau da vida, entendeu? Criticando Deus e o mundo, e o Galvão, porque tinha falado do marido. Aí a gente falou, pô, vai ser sensacional, né? E chegou lá, realmente, não, já perdoei, tá tranquila, ela tava nervosa, não sei o que. Não. Tem certeza? Não tem vaga. Não tem mágoa, não. E o trabalho do entrevistador também é tentar desencavar as mágoas, né? Tentar, assim, as perguntas certeiras, porque você tem normalmente um tempo, né? Normalmente é 1 hora de entrevista, 40, e tem gente, não, Ronaldo deu 15 minutos. Entendeu? Aí a sorte é que, como o Ronaldo meio que me conhece, eu fui fazendo 15, 16, 18, aí o assessor começa a cutucar. Não, deixa aí. Que mais, meu namoro? Aí você consegue um pouquinho mais. Tributo ou homenagem, né? O que um documentário é? Ou é um mergulho? Neste caso, do Galvão, eu acho que é uma mistura total. Talvez seja um tributo crítico, por exemplo. Crítico no sentido mesmo da palavra, né? De você mergulhar e você tentar entender e você perguntar as coisas. Teve um repórter que fez uma reportagem para o Fantástico que ele usou uma palavra que eu gostei, apesar de ser outras pessoas usarem, esse Galvão sem filtro. Isso eu achei bacana, né? Porque é uma forma de você falar de um cara sem... É engraçado isso, né? A gente vai conversando e cada dia a gente vai descobrindo. Muita gente tem aquela expressão dourar a pílula, né? Eu acho que no caso desse tipo de documentário, você tem que desdourar a pílula, né? Você tem que, talvez, passar um bombril ali na pílula para ela ficar a pílula e não ficar dourada. E essa pergunta, o olhar crítico de quem? Que é um pouco aquilo que eu falei mais cedo, né? Um documentário tem que ter um olhar crítico? Tem, mas eu acho que o documentário tem que fazer o seguinte, ele tem que expor de uma forma bacana para o olhar crítico ficar em quem vê. Pessoa, né, que vê o documentário fala. A gente já teve uns retornos assim, pô, agora eu entendi por que ele é o maior. Outros falam, puta, deve ser difícil trabalhar com esse cara, né? Outros, pô, deve ser uma honra trabalhar com esse cara. Então você deixa as pessoas decidirem o que elas acham, né? Que é um pouco todo mundo aqui, se a gente falar de alguma filme ou série ou programa de TV, ninguém vai falar assim, nossa, foi maravilhoso. Você vai falar, gostei, mas... O outro vai falar, não, que isso, adorei, bom, já vi de novo. Isso. Aí eu separei umas fotinhos. Você quer terminar e depois passar a bola para cá ou pode... Tem duas alternativas que eu ia mostrar umas fotos de bastidor e passar os tais dos 6 minutos. Ou você já perguntou coisas antes. Eu acho legal do que uma criatura. Eu acho legal, até para depois, quando for, cara, aí abre, no canal, fica uma coisa mais coesa, tá? E será que é mais legal ver as fotos antes ou a abertura? Isso é o diretor. Tá, vamos mostrar as entranhas antes. Isso é o seguinte, ó. À esquerda é a entrevista com o Rubens Barrichello, que ele falou, não, eu quero fazer em Barueri, que é onde ele tem a equipe dele de Stock Car. E a gente falou, caramba, vamos lá para Barueri, não pode fazer aqui em São Paulo. Mas acabou sendo bom, porque vocês veem que é entendeu? Como é que a gente chega ali? Chega. Aí, nessa hora, uma coisa que eu aprendi também, como repórter e reportagem,
eu já vou pensando, ali tem um cara, um diretor de fotografia, né? Cinegrafista. Então, ele vai dar a palavra final. Então, eu fico lá, eu posso dar um palpite e tal, mas ele olha e fala, não, vai ser aqui. E aí ele bota, né? E, por exemplo, esse carro aqui, a gente pediu para os mecânicos botarem ali. Entendeu? Aí o cara vai e bota o carro ali. Ali é a iluminação. Ali o microfone de longe. E é mais de uma câmera, né? Essa aqui é a da foto. Já aqui foi no prédio da TV Globo, na Lopes Quintas, com William Bonner. Ali é o Gustavo Gomes e ali eu. Então ali que vocês veem que já são locações completamente diferentes. Aí já muda totalmente. Ali é o jatinho do Galvão. Chato, né? E aí a mesma coisa, assim, a gente olhou todas as programações e tinha um dia que tinha que ir de São Paulo para Londrina, não sei para onde, que ele ia de jatinho. A gente falou, pô, podemos ir junto? Não, beleza. E aí tem a facilidade desses equipamentos novos, né? Porque aquela câmera mais pesada, é difícil você ficar dentro de um carro, dentro do avião e tal. E aí no jatinho você tem muito mais uma preocupação de buscar imagens diferentes, legais, porque, pô, como você fala, jatinho, né? Mas o que a gente conseguiu nas imagens de jatinho foi mostrar que tem um quê de solidão ali. Né? Muitas vezes o cara vai no jatinho sozinho e tal, vai ficar coisa olhando para a janela, não sei o quê, pensando na vida. E a portabilidade do equipamento ajuda. Aqui já é em Alphaville, com o Cafu, campeão do Penta lá, que acabou dando uma declaração ótima, porque a gente falou, pô, Cafu, o Neymar não quis participar do documentário. Ele acha, talvez, que o Galvão critique demais e tal. O que você acha? Aí ele vai falar, porque a gente, o jogador, quando vocês batem na gente, dão bronca, a nossa família que sente, blá, 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 blá. Pô, mas aí não tem como. Mas você acha que o Galvão e o Neymar, a médio prazo, podem se reaproximar? Ele fala, não, eu tenho o segredo, a dica para eles se reaproximarem. Pô, o Galvão tem que pedir desculpa pro Neymar, porque ele foi muito pesado na Olimpíada, não sei o quê, aqui já vai, plim, né? E aí a gente teve umas 4 entrevistas grandes com o Galvão. Até porque a gente fazia um truque, a gente perguntava às vezes a mesma coisa, para ver se pegava uma resposta melhor, né? E aí tinha uma entrevista com o Galvão depois. Bom, não deu outra, ele é Londrina. Galvão, o Cafu acha que você tem que pedir desculpa pro Neymar. Puta. Eu? Pedir desculpa pro Neymar? Por quê? Não falei mal da família. Nunca critiquei como é que ele faz a vida dele. Eu só falei quando ele jogou mal. Então, você já cria uma tensão aí. Uma coisa que você, assim, é nova, né? É nova. Então, é uma coisa legal. Ali foi um momento que está sendo muito elogiado, que durante a pandemia, várias emissoras passaram jogos de futebol, né? Não tinha mais o que mostrar, mostrava jogos antigos. E mostrou a campanha do tetracampeonato. E o Galvão viu. E levou um susto, segundo ele. Porque ele falou, cara, eu bati demais no Zinho. Eu falei mal demais. E realmente, assim, é engraçado. A gente recupera isso. Então você vai montando o tal do roteiro. Você bota assim, não dá, Zinho, não dá não, Zinho, e ninguém mexe no banco, não sei o que, não, Zinho. Aí você bota aquela sequência. Aí de repente você bota ele falando. Aí de repente você fala, pô, eu queria pedir desculpa pro Zinho. E aí, por mais que você tenha que ter as coisas na sua mão, você também quer naturalidade no seu documentário. Então, por exemplo, como é que foi isso aí? A gente chegou, a produtora conseguiu, que eles não se falavam há anos. Olha, o Galvão queria te ver para colocar, não falou em desculpa, né? Para colocar um pouco um ponto final nessa história e tal. Lá. Não, tudo bem. Então, a equipe vai, toca a campainha,
né? Aí a mulher dele atende, falou, oi, tudo bem, tudo bom? Então, aí eu falo, não, posso entrar lá já para falar com o Zinho? Pode. Então, eu entro antes, pô, Zinho, obrigado, lá, então, o Galvão já está chegando, estamos gravando a chegada dele. Você pode ficar aqui no segundo andar da tua casa? Posso. Para poder realmente ter um encontro. E não aquela coisa de, opa, tudo bem, tudo bom, e aí, vamos gravar, então vai, simula aí a entrada. Não, a gente fez de verdade. E aí deu um resultado ótimo, porque tem até teve rapidamente na abertura, nesse teaser ele vai ter na abertura, em que ele fala, eu queria pedir desculpa para você. Você, claramente, o Zinho faz assim, e aquele olhar dele assim, você sente que é genuíno. Tipo, desculpa, logo você, uma mulher vai pedir desculpa, né? E aqui a coisa do arquivo, a mãe dele foi uma atriz. Então, através de uma busca dela, a gente achou uma reportagem, que esse aqui é o Galvão, né? Com 3 anos de idade, entendeu? E aqui e ali, isso aqui dá para ver bem no documentário, em que fala assim, este é Carlos Eduardo, ele já tem intimidade com a câmera, eu não sei mais o que e tal, como é fofinho, não sei o que lá. Então, e aí a gente pegou essa foto, imprimiu, fez a entrevista com ele e a gente não falou nada, só deu a foto para ele. Não avisou nada, vamos te dar uma foto aí, não. Ele, rapaz, olha, aí ele fala, minhas pernas, gordinha, não sei o que e tal. E aí ele chega e fala, poxa, isso tem quase 70 anos. Aí já é uma outra perspectiva, né? Você ganha desculpa que eu uso. Partiu dele, Galvão. É assim, a gente como roteirista queria que ele encontrasse desafetos, encontrasse ao vivo, né? Vamos tentar, as pessoas que ele falou mal, as pessoas que têm raiva dele, vamos botar frente a frente, né? E aí nem todo mundo queria, né? E ele, numa dessas, falou assim, pô, eu queria pedir desculpa pro Zinho, falou pra gente. A gente falou, pô, beleza, então vamos tentar, né? E o Zinho topou. Isso aqui é a equipe toda. Isso aqui é o seguinte, ó, esse é o segurança do Galvão. Esse aqui é que a gente chama antigamente era o pejoteiro, né? Que é um assistente, o Gustavo, que é o outro diretor, a Vanessa, que é a produtora, o Gabriel Rigoni, que é produtor também, esse aqui, que é o Caneco, que ele estava sempre com o Rafael Carneiro, que é o cinegrafista, né? O diretor, ele dá o suporte a ele, carrega troço, iluminação e tal, e prepara a câmera e vê acontecer e tal, é o fundamental. Aqui o cara do áudio, e aqui o Barata, que também é o produtor. Essa equipe toda aqui é meio Rio-São Paulo, né? Quem estava no Latino é o Rafael, ele gravando com o Galvão? Isso. Ele que gravou tudo. É o Gabriel Barata? Trabalhou aqui, estudou aqui? Não. Desde a infância. A equipe de som e imagem é São Paulo, né? Bateria? Pronto. Fala. A equipe de som e imagem é de São Paulo, né? Isso. Muito raramente, quando não tinha jeito, aí pegava uma equipe daqui para fazer uma entrevista e tal. E aí é uma loucura, porque assim, então tá, não vai dar pra gente ir. Então a equipe do Rio vai entrevistar. Então ele tem que ligar para o cinegrafista aqui e falar, olha só, o setup da câmera é o seguinte. Ele tem que setar a câmera, botar as regulagens da câmera igual a outra. Porque senão vem um troço mais verde, mais azul e tal. Isso foi uma produção muito interessante, que as pessoas... É engraçado como é que você faz documentário, você acha que várias coisas vão fazer sucesso, né? Mas, de repente, explode outro. Essa aqui, a ida do Galvão a um Fla-Flu, é o que as pessoas mais falam. Nossa, adorei aquela parte do Fla-Flu, adorei. Porque é a primeira vez que ele vai como torcedor. Com a família. Então, os filhos falam, é a primeira vez que eu vou no Maracanã com meu pai para comer cachorro-quente. Vocês acharam que não ia render? Pois mas sei lá, não, rendeu, mas assim, não, rendeu, foi legal, mas eu não tinha a noção
como aquilo ia impactar nas pessoas. As pessoas realmente tiveram várias leituras. Tipo assim, porra, esse cara que é o narrador, nunca foi no jogo com a família. Né? Então tem uma cena que eu amo. Pouquíssima gente... Eu acho essa cena espetacular. Que tá rolando o jogo, aí o Galvão tá comendo um cachorro quente sem o pão. Né? Sabe aquelas coisas malucas, assim, que todo mundo é maluco? Ah, não, eu gosto de biscoito doce com café. Né? Ele não deve gostar de comer pão do cachorro quente, então ele segurando uma salsicha, sozinho, no assim, vendo o jogo, entendeu? Assim, cara, completamente desconstruído ali. E essa foi a foto final depois, né? E, do ponto de vista emocional, foi muito bom o Fluminense ter ganho. Porque o filho dele, mais velho, não, o segundo, a Letícia é mais velha, o Kaká é tricolor doente, e o outro filho, o Popó Bueno, é flamenguista doente. Então criou-se ali um conflito, e o tal do Kaká Bueno, ele fala isso na entrevista, ele fala, não, eu sou tricolor, mas eu sou chato. Eu sou chato. E ele explica que ele virou tricolor por causa da ausência do pai. Entendeu? Então você vê vários arcos aí de... Isso foi no Japão, à direita o Autódromo de Suzuka, onde o Senna foi campeão várias vezes. Então, onde realmente o Galvão tem uma relação emocional com o autódromo. E ali, quem é Flamengo aqui? Alguém sabe o que é ali? Estádio do Tóquio. Campeão mundial. Estádio Nacional de Tóquio. Campeão mundial. Que foi, e tem gente que esquece isso, que foi a primeira narração do Galvão, a primeira viagem dele internacional pela Globo. E já deu sorte do Flamengo ser campeão mundial. Então, ele que narrou. Ali é uma produtora japonesa, mas ela é brasileira, né? Mas ela, tá vendo ali, a Vanessa já não foi. Custo. Entendeu? Você manda a equipe inteira. Uma coisa é você mandar a equipe inteira para fazer uma entrevista aqui na PUC, a outra é fazer no Japão. Aqui, o Galvão está aqui, né? Então isso aqui é aquela coisa, isso às vezes não está previsto. Então quando você chega lá no autódromo, você conversa com o Rafael e fala assim, pô, vamos botar o Galvão ali quietinho, só os carros passando, uma coisa meio contemplativa e tal. E aí, o autódromo você pode alugar. Então tinha os carros assim, o cara leva o próprio carro, leva desde um Porsche até um Fiat Uno, assim. Você pode botar o seu Fiat Uno e dar uma volta lá no autódromo. E aqui, que foi muito legal também, que ele não conhecia, que são as entranhas do estádio de Yokohama, onde o Brasil foi penta. Isso aqui é onde, olha que interessante, é onde nem deu para falar isso no documentário, que é tanta coisa, e é muito futebolês, mas é o seguinte, isso aqui é a sala de aquecimento, né, dos jogadores e tal, e depois do jogo, depois de tudo e tal, eles fizeram isso aqui. Isso aqui é o Oliver Kahn defendendo a bola do Rivaldo, que o Ronaldo vai fazer o gol depois. Então eles meio que reproduziram ali, né? Isso é a mesma coisa. O vestiário do Penta, eles também meio que mantiveram. Pegaram com a CBF camisas, deixam as camisas todas penduradas e ninguém usa esse vestiário. É o vestiário da seleção brasileira. Ainda tem os painéis lá que usaram, tem a escalação e tal. E o Galvão também nunca tinha entrado aí. Então foi um momento bacana também de... E aqui onde foram as locações, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, porque o Galvão tem uma relação especial com o Japão. Ele narrou mais de 10 títulos mundiais no Japão. Do Seleção Brasileira, Flamengo, São Paulo, Inter, narrou os títulos mundiais de Fórmula 1. Ainda teve o ouro do futebol na Olimpíada. Los Angeles, por 2 motivos. Por causa do Rose Bowl, que foi o estádio onde o Brasil foi tetra, o famoso tetra, a gente voltou no mesmo lugar. E as Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, que ele também já cobre pela Globo. Em Candiota, que é onde ele tem a vinícola dele,
que é no Rio Grande do Sul, quase no Uruguai. Londrina, que é onde ele tem a casa dele, onde ele mora, né? Barueri, que foram o Cafu, quem mais? Tem mais? O Rubinho mesmo, era em Barueri. E oportunidades de produção que eu coloquei aí, que é aquilo que eu falei mais cedo, que é quando você pode, no mesmo dia, né, fazer várias coisas, ou então, assim, você já sabe que o Galvão ia narrar um jogo não sei aonde. Então você sabia que eu tinha um entrevistado que era ali. Então vamos já aproveitar a equipe e fazer e tal. Foi quanto tempo geral de produção? Entre produção, apuração, gravação, 9 meses. Uma gestação. E aí, esses são todos os entrevistados. Acho que agora a gente pode, antes de botar a entrevistado, a gente pode passar os famosos 6 minutos. Que partiu efetivamente aí, então? Essa é uma boa pergunta. Essa é o seguinte, tem um negócio, às vezes, lá no Globoplay, que é o tal do pitching, né? Que é para você mandar ideias e tal. Quando eu saquei que era o último ano do Galvão na Globo, eu falei, cara, não é possível, já fizeram Castor, fizeram Elza e Mané, tem que ter um documentário sobre o Galvão. E aí eu escrevi uma ideia, né, um pré-roteiro, uma sinopse, e mandei no tal do pitching. E o Flávio Orro, que era um outro profissional do esporte também, pensou a mesma coisa. E aí chegou lá o Gustavo Gomes, que é o cara no Globoplay, e falou assim, olha só, temos 2 ideias iguais. Vocês sentem e conversem. E aí eu saí lá no Bar Lagoa com o Flávio, a gente falou o que um achava, era muita coisa convergente, muita coisa que somava, né, e a gente criou um documento só. E aí o Globoplay aprovou, só que infelizmente o Flávio Orro não conseguiu participar. Ele começou participando, começou a pegar umas imagens de bastidores, mas aí ele também trabalha em evento, teve uma transferência, agora ele é responsável por Olimpíadas e tal, e não conseguiu. Bom e ruim, né? Porque eu quase morria fazendo as mesmas coisas e mais documentário, e ele não conseguiu, então acabou que... No Japão, inclusive, a ideia era ele ir, por exemplo. Não era para o Catar. Porque depois eu vou mostrar o tal da abertura e vou explicar para vocês uma ideia de roteiro que eu acho que acabou funcionando muito bem. Então a gente tem, né, a Vitória Bueno, que é uma das netas, tia Cida, que é irmã da mãe, tio Brasil, irmão da mãe, Paulo Napoli, amigo de infância, Ali Câmbio, diretor de jornalismo da Globo, Arnaldo César Coelho, ex-juiz, Ana Thaís Mato, comentarista, Boni. O Boni foi um mago da televisão brasileira e da TV Globo, que é aquele com o cabelinho branco ali no cantinho. Kleber Machado, narrador, Eugênio Butti, um teórico da USP, Fátima Bernardes, Flávio Gomes, que é um jornalista de automobilismo, que foi ótimo, ninguém queria ouvir, porque ele é chato, mas foi ótimo, porque ele falou coisas boas. Eu queria ouvir. Gustavo Poli, nosso diretor, que estudou aqui, Hortência, medalhista olímpica de basquete, Hubert Aranha, que foi do Cacete e Planeta, que foi o primeiro cara a imitar o Galvão. Era o Gavião Bueno. João Pedro Paz Leme, ex-diretor da Globo e hoje na Play 9. Joana Timóteo, diretora. Nossa, João Ramalho, que aparece lá, que é o cara que toma conta da seleção brasileira. Júnior, Jorge Cajuru, senador. Juca Kifuri, que aparece no fim, jornalista. Luiz Erlanger, também ex-chefe do Galvão. Luiz Fernando Lima, ex-chefe do Galvão, ex-diretor de esporte. Luiz Roberto, narrador. Mário Jorge Guimarães, que era um braço direito do Galvão. Marcos Uchoa, repórter. Mauro Naves, repórter. Marcelo Adnet, que imita o Galvão várias vezes. Oswaldo Maciel, que foi o tal primeiro narrador dele. Paulo Vinícius Coelho. Renato Ribeiro, atual diretor de esporte. Reginaldo Leme, comentarista. Tino. Thiago Leifert, William Bonner. Alemão, que foi o jogador de 90 que ele chamou de cupincha do Maradona, então um momento ótimo. Bebeto, do Tetra. Cafu, Careca. Jogador Casagrande, Felipe Massa. Kaká, Mano Menezes, treinador. Falcão, Ronaldo Fenômeno, Romário, Rubens Barrichello, Zico e Zinho. Na primeira semana a gente foi
ficou entre os 3 mais vistos do Globoplay. Ontem, quando eu fiz esse print, a gente estava em 9º. Então, conto com vocês, para vocês poderem ver se a gente chega em 8º, entendeu? Vocês verem. Se gostar, é importante do documentário é se gostar, comentar, né? Postar. Tipo assim, caraca, maluco! Documentário do Galvão, incrível! E o nosso Pernalonga aí. Aí já vou botar toda coisa que eu não salvei. É porque ia ser tudo online. Eu ia botar ali que minha mulher mandou, que era para botar o @garamba. Sou eu nas redes sociais aqui. Mas está aqui. Eu não sei se eu consigo, rapidamente, deixa eu ver aqui, botar só a mensagem do Gustavo Gomes, né? Tem 50 segundos. Legal, seria. Fala galera, tudo bem? Primeiro, perdão por não poder comparecer, tive um imprevisto de vir para São Paulo, resolver uma série de problemas aqui no trabalho. E eu queria dizer para vocês que, adoraria estar aí para falar sobre os documentários, para falar sobre Galvão, para estar junto com o Garamboni falando sobre esse projeto que foi tão desafiador. Mas se vocês me derem a honra, posso ir numa outra vez falar de outros projetos que a gente teve e vai ter. A gente tem já vários documentários produzidos, Dr. Castor, Elze Mané, Acesso Total Corinthians, Botafogo. Então a gente tem um conhecimento vasto sobre essa nova forma de fazer documentários. E vamos lançar ainda esse ano Eurico, A Mão de Eurico. Então, espero que vocês me chamem e me deem a honra de estar aí com vocês no futuro. Um abraço. Claro que iríamos estourar o tempo, né? Poxa, com um tema desse, um caso desse, uma obra dessa, né? E um craque como o Garamboni aqui compartilhando esses bastidores, claro que a gente ia estourar como estouramos. Então, vou ser obrigado a, infelizmente, encerrar aqui, porque o Garamba também tem a agenda, mas eu vou me permitir fazer uma pergunta aqui um tanto quanto óbvia. Antes, só reiterar, entre as coisas interessantes, bacanas, importantes que ele falou, uma das últimas foi sobre a beleza, né, da biografia, que é uma das belezas da biografia, que é justamente você não conta a sua história da biografada ou do biografado, né? Você acaba contando a história de uma cena cultural, social, enfim. A biografia, por exemplo, lá do João Máximo, do Leão Rosa, entre outros tantos, né? É isso, né? Você mergulha na história do Rio de Janeiro, né? E assim como você falou, né? O documentário, 5 episódios, são um mergulho na história do jornalismo esportivo, em especial da televisão, né? Dos últimos 30, 40 anos. Então, mais uma vez, parabéns aí, show de bola, você, Gustavo, a equipe toda. E entre as dificuldades, eu vou me permitir aqui uma última pergunta, tanto quanto eu estava dizendo, tanto quanto óbvio, mas é sobre, assim, dentre as dores e delícias, como eu disse no início, eu imagino que uma das dificuldades maiores tenha sido, por mais que você venha lidando com o Galvão em várias frentes aí, se não me engano, você também dirigir naquele quadro do Esporte Espetacular na estrada com o Galvão, bem amigos e por aí vai, então você está acostumado. Mas, e um dos méritos é justamente fazer um documentário, como a gente diz, que não é chapa branca, é como você destacou no início, e eu reforço, é um documentário não do Galvão, e sim sobre o Galvão. Como é que foi administrar isso com o Galvão? O Gustavo me falava assim, se prepara, porque o Gustavo... teve um documentário do Gabigol também no Globoplay, né? E o Gustavo fala, cara, não sei se é o pai ou a mãe do Gabigol, alguém da família do Gabigol odeia o Gustavo. E aí ele falou, se prepara que há chances do Galvão odiar a gente depois. Mas por enquanto não. Ele andou reclamando aí anteontem, num podcast, assim, poxa, podiam ter cortado algumas coisas, né? Eu não devia ter visto e tal, né? Mas assim, é aquela coisa, talvez se a gente tivesse feito da fórmula tradicional, não estaria aqui, né? Assim, a Globoplay, saiu lá mais um negócio do Galvão lá e tal. Então, assim, é uma coisa realmente diferente. Então, assim, foi delicado porque eu conheci ele há bastante tempo e tal, temos uma amizade profissional, e eu fiquei, poxa, mas eu acho que o segredo foi falar o tempo inteiro para ele,
olha, estamos fazendo, você sabe e tal. O próprio, aquelas reações, para de gravar essa merda, é que ele sabe que está sendo gravado. Que ele está tendo as reações dele, ele sabe que todas as reações dele, entendeu? Então, raríssimas vezes, ele falou assim, pode gravar agora, eu quero falar outra coisa, agora é uma coisa íntima. Gente, tudo bem. Aí também tem um limite, né? Aí, então a gente parava. Não, claro, tem pedacinho que continua gravando. Então, assim, foi, nesse sentido, foi uma relação mais delicada mesmo, porque tinha que falar para ele, olha, vai ser uma coisa muito legal, mas que vai mostrar quanto você... Mas quanto também tem as suas contradições de toda pessoa, né? Vai desnudar um pouquinho. Com esse sucesso aí, apesar de todo o trabalho, é o primeiro de muitos aí, caramba? É mais uma frente sua? Ah, não sei. É muito legal fazer documentário, mas eu acho que para fazer, eu acho que tem que ter uma dedicação exclusiva, né? Então, assim, eu não sei se dá para eu não fazer as outras coisas que eu estou fazendo para fazer. Mas seria legal, seria bacana. Ideias não faltam, mas... É.